Bem-vindos ao Angra Fofoca, um programa que vai contar o mundo das celebridades. Nada que vai denegrir a imagem de ninguém. E nós estamos aqui nessa bancada junto com Ingrid de Oliveira, Simone Cunha, Paty Investiga e Paula Werneck. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro programa e fica ligado que vem muita coisa por aí. Finalizamos recentemente o Agosto Lilás, que foi um mês de conscientização e importância do combate à violência doméstica e apoio às vítimas. Hoje vamos começar o nosso programa falando sobre casos recentes que chocaram o nosso país. E é hora de refletir, conscientizar, falar sobre isso e também prevenir outras mulheres, né, que sofrem com esse problema que é a violência doméstica. A escritora Cíntia Chagas denunciou seu ex-marido, o deputado Lucas Bove, por agressão física e psicológica. Ela conseguiu uma medida protetiva, mas o pedido de cassação do deputado foi infelizmente negado. Brasil, né, gente? Infelizmente Brasil. essas coisas têm acontecido muito, principalmente por ele ser uma pessoa influente, né, deputado? Né? Tem as leis que defendem ele, que protegem ele, infelizmente, e nós mulheres ficamos o quê? As pobres coitadas, né? E o caso dela é um caso muito interessante porque, assim, ela é uma pessoa pública, né? Já era uma pessoa pública antes de se relacionar com ele, ela já tinha rede social, já era bem atuante, com bastante seguidores. E o que acontece? Ele também é uma pessoa pública, porque é um político, e infelizmente é um caso que era para ter uma repercussão grande e servir como exemplo, não serve. Porque, infelizmente, o pedido dela, o pedido de cassação dele, com o apoio dos outros parlamentares. Bem-vindos ao Angra Fofoca, um programa que vai contar o mundo das celebridades. Nada que vai denegrir a imagem de ninguém. E nós estamos aqui nessa bancada junto com Ingrid de Oliveira, Simone Cunha, Paty Investiga e Paula Werneck. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro programa e fica ligado que vem muita coisa por aí. Finalizamos recentemente o Agosto Lilás, que foi um mês de conscientização e importância do combate à violência doméstica e apoio às vítimas. Hoje vamos começar o nosso programa falando sobre casos recentes que chocaram o nosso país. E é hora de refletir, conscientizar, falar sobre isso e também prevenir outras mulheres, né, que sofrem com esse problema que é a violência doméstica. A escritora Cíntia Chagas denunciou seu ex-marido, o deputado Lucas Bove, por agressão física e psicológica. Ela conseguiu uma medida protetiva, mas o pedido de cassação do deputado foi infelizmente negado. Brasil, né, gente? Infelizmente Brasil. essas coisas têm acontecido muito, principalmente por ele ser uma pessoa influente, né, deputado? Né? Tem as leis que defendem ele, que protegem ele, infelizmente, e nós mulheres ficamos o quê? As pobres coitadas, né? E o caso dela é um caso muito interessante porque, assim, ela é uma pessoa pública, né? Já era uma pessoa pública antes de se relacionar com ele, ela já tinha rede social, já era bem atuante, com bastante seguidores. E o que acontece? Ele também é uma pessoa pública, porque é um político, e infelizmente é um caso que era para ter uma repercussão grande e servir como exemplo, não serve. Porque, infelizmente, o pedido dela, o pedido de cassação dele, com o apoio dos outros parlamentares, não foi pra frente. Mas será que, se fosse o contrário, como teria sido? O que você acha, Paty? Sim, eu acho que a mídia ia cair matando em cima dela, porque, na minha opinião, homem pode fazer Ao Angra Fofoca, um programa que vai contar o mundo das celebridades. Nada que vai denegrir a imagem de ninguém. E nós estamos aqui nessa bancada junto com Ingrid de Oliveira, Simone Cunha, Paty Investiga e Paula Werneck. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro programa e fica ligado que vem muita coisa por aí. Finalizamos recentemente o Agosto Lilás, que foi um mês de conscientização e importância do combate à violência
doméstica e apoio às vítimas. Hoje vamos começar o nosso programa falando sobre casos recentes que chocaram o nosso país. E é hora de refletir, conscientizar, falar sobre isso e também prevenir outras mulheres, né, que sofrem com esse problema que é a violência doméstica. A escritora Cíntia Chagas denunciou seu ex-marido, o deputado Lucas Bove, por agressão física e psicológica. Ela conseguiu uma medida protetiva, mas o pedido de cassação do deputado foi infelizmente negado. Brasil, né, gente? Infelizmente essas Brasil. coisas têm acontecido muito, principalmente por ele ser uma pessoa influente, né, deputado, né? Tem as leis que defendem ele, que protegem ele, infelizmente, e nós mulheres ficamos o quê? As pobres coitadas, né? E o caso dela é um caso muito interessante porque, assim, ela é uma pessoa pública, né? Já era uma pessoa pública antes de se relacionar com ele. Ela já tinha rede social, já era bem atuante, com bastante seguidores. E o que acontece? Ele também é uma pessoa pública, porque é um político. E, infelizmente, é um caso que era para ter uma repercussão grande e servir como exemplo, não serve. Porque, infelizmente, o pedido dela, o pedido de cassação dele, com o apoio dos outros parlamentares, não foi pra frente. Mas será que, se fosse o contrário, como teria sido? O que você acha, Paty? Sim, eu acho que a mídia ia cair matando em cima dela, porque, na minha opinião, homem pode fazer tudo que, né, nada acontece. Agora, Principalmente ele sendo um parlamentar, uma pessoa sim. de poderes, né? Sim, e assim, eu digo que ela foi muito inteligente, porque ela logo se ligou nos sinais, que foi o quê? Beliscões, tacou uma faca nela, garrafa d'água, chamava ela de burra, e aí com isso ela percebeu que estava sofrendo sim abuso, porque quase ninguém sabe, mas a violência não é só física, né? Ele praticou vários tipos de agressões com ela. Você pode dizer algumas, Paulo? Você tá ótima. Não, eu ia falar, o interessante é isso, que muitas mulheres, elas sofrem vários tipos de agressões e acham, tipo, que é normal. Porque o que a gente tem que entender... Né? As mulheres, elas precisam estar conscientes disso. Nós precisamos entender que as agressões, elas não são só físicas, elas são verbais. Elas são patrimoniais. Vocês já ouviram falar na agressão patrimonial, Ingrid? Eu já ouvi falar, alguns casos, né? Mas assim, não é tão divulgado, não é uma coisa tão recente, né? O que a gente vê muito são as agressões físicas, que é o que todo mundo consegue enxergar. E verbais, né? Mas assim, as agressões psicológicas, elas são umas das piores, porque é aquilo que a mulher vai levar adiante aquela agressão e sempre, qualquer outro relacionamento, qualquer situação que o cara faça vai trazer lembrança daquilo. Então eu acho uma das piores. Agora uma pergunta que eu quero fazer pra vocês. Vocês acham... Passa aí. É bem igual. Olha eu. Vocês acham que os homens, eles, ainda que sejam a maioria cometer esses crimes, eles apoiam os outros, que nem no caso do deputado. Ele teve um grande apoio da bancada, né? Todo ali o Congresso, sei lá de onde ele tá. Mas ele teve todo o apoio dos homens. No caso contrário, as mulheres não se apoiam, não se juntam. Qual é a opinião de vocês referente a isso? Eu acho que as mulheres deveriam se unir mais. Eu acho que juntas nós somos mais fortes. Entendeu? Esse negócio de... porque mulher tem muito disso, gente. Infelizmente, eu sou mulher. A gente tem uma vivência e sabe que mulher, ela é capaz de xingar a outra mulher. Mas não é capaz de estar do lado dela apoiando. Eu discordo, nem sempre. Eu acho que tem mulheres que são amigas de verdade, que apoiam. Acho que existem casos e casos, mas eu concordo que as mulheres deveriam ser, todas as mulheres deveriam ser mais unidas e abraçar todas as causas. Eu acho porque uma mulher, quando ela passa por uma agressão, tudo que ela quer é o quê? Alguém do lado para confortar, para abraçar. E eu vou falar, isso que a gente está fazendo aqui hoje, trazendo isso, é uma forma de alcançar mulheres que estão passando por isso agora, nesse momento, e falar, peraí, eu tô vivendo isso. Isso, né, dá alertas para várias mulheres. E a gente quer dar ouvido a você, mulher. É isso aí, mãe. A gente quer te apoiar, a gente quer te ajudar e não se cale. Se você está sofrendo qualquer tipo de violência, seja ela qual for, nós estamos aqui e nós temos também muito zero, né? Podemos ligar. Pro 180, denuncie, não deixe passar.
Não fique pensando, mas eu vou ser só mais uma. Não, que você seja mais uma que vai abrir a boca, que vai denunciar, que vai se defender, que vai fazer barulho sim, entendeu? Para dar voz a outras mulheres que estão passando pelos mesmos tipos de situação. E voltando a falar da Cíntia Chagas, ela apareceu muito emocionada nas redes, criticando a decisão política, né? Um exemplo de como ainda é difícil ver a justiça reconhecendo a violência. É revoltante, né? É revoltante, mas demais. histórias como a dela mostram que não podemos nos calar. Nunca. Jamais. A Ingrid estava falando a respeito da violência psicológica e você citou a patrimonial. Hoje, mulheres que ficam nos seus lares, cuidando dos seus filhos, que dependem dos seus companheiros, muitas sofrem isso. Porque como eles estão na posição de maior, vamos dizer assim, de ser o provedor, se acham no lugar de tipo, ser o ditador, o opressor, de falar eu que mando, vai ser desse jeito, dessa maneira, porque senão eu não vou te dar isso, não vou comprar isso. E, gente, isso é muito sério. Muito. Isso é muito sério e acaba sendo uma humilhação. Esses dias eu descobri o que era violência patrimonial. Estava lendo um artigo e esses dias que eu descobri. E muitas mulheres aceitam isso porque estão dependendo daquele valor, do sustento, né? E assim, hoje as mulheres são muito independentes, né? Sim. A gente conseguiu alcançar esse lugar. Só que a gente acha que não acontece muito, mas acontece muito ainda. Muito. Essa prisão. As mulheres acabam vivendo nessa prisão. Porque se tornam reféns dos relacionamentos e por aí vai. E deixam as coisas acontecerem porque não vem saídas por causa dos filhos, em sua maioria por causa dos filhos. Então não vem saída e acham que não tem como, não tem. E acaba a autoestima da mulher, acaba o autocuidado, acaba tudo. E assim, muitos deles também, dos homens, que cometem as agressões contra a mulher, e a mulher vai se levantar para se defender, eles acusam ela de feminista. Sim. Eles aprenderam agora essa palavra. Você é feminista. Não caia nessa. Você não é feminista. Você está abrindo a sua boca para se proteger, se impondo, e né? para se defender e para se impor. Não caia nessa. Você não é feminista. Você é ser humano e você está aqui para brilhar, para vencer e para não ser agredida por homem macho nenhum. Isso é até uma característica de um homem narcisista, né? Que ele consegue inverter a situação e colocar como se a mulher estivesse errada. Mas nada mais a atitude é o grito que a mulher quer dar, porque Liberdade, né? exatamente, é o reflexo, né, da atitude dele. Ele toma uma atitude e ela quer falar ali, quer ter voz. Sim. Acho que toda mulher merece ter voz. Vamos começar por aí. Eu sou agredida todo dia pelo meu marido. Mas Sim. eu adoro. Aí eu Ela vou é desse tipo, essa sabe? Essa violência eu gosto. pouquinho dos detalhes. Esse tipo de agressão que nós estamos falando. E por falar em agressão, essa semana teve a confusão lá com o da Dolabella, né? Não é, gente? Exatamente. Conta aí, Tati, pra gente. Longe de mim fofoca, porque eu nem gosto dessas coisas. Horrível. Então, teve confusão em festa. Da Dolabella se desentendeu com o cantor Luan Pereira e Vanessa Camargo foi empurrada. Mas a mesma nega a agressão, mas confirmou que houve crise de ciúme. E aí, Simone? Giovanni avisou. Bom, desavisada ela não tava, né, gente? Ele tem Porque história, né? Era de se esperar. O Ele histórico tem histórico. dele, o histórico dele não é de hoje, todo mundo Sim. conhece. Luana Piovani tá aí pra confirmar isso tudo. A camareira. A né? camareira, a prima, que essa semana teve a história da prima também, né? Exatamente. Na verdade, reviraram o baú, né? Aí começaram a tirar um monte de histórias dele que estavam lá Viram arquivadas. um vídeo dele que ele gravou, tentando se retratar. Achei, falando nossa, que- eu fiquei comovida. Vocês viram até que é porque ele é vegano? Comentando preconceito com ele. Eu sou Pô, tadinho, é porque ele não come carne, gente, entendeu? Diga. Mas aí eu amo a Luana Piovani, porque ela falou que agora a culpa é do maço de alface. Exatamente, Né? entendeu? Foi o alface que fez isso com ele. Isso. Subiu na cabeça. Mas, gente, mesmo sem agressão física confirmada, o ciúme e o controle já são sinais de alerta. Sim. Né? Porque Não, o cara Desculpa, que te é cortar. não tem problema. O cara que ele dá crises de ciúme, né, em plena luz do dia, em praça pública, todo mundo vendo, se liga, tem alguma coisa errada. Então, na verdade, era isso que eu ia falar. Os homens dão sinais o tempo todo, né? Os homens e as mulheres. Eu vou até colocar um pouco do lado das mulheres aqui, porque a gente tem algumas mulheres que têm essas
atitudes igual desses homens que são mais agressivos e por aí se vai. Então, as pessoas dão sinais quando elas estão em algum relacionamento, e não é só um relacionamento afetivo, né? É outro relacionamento até de amizade, de parentesco, mãe com filho, filho com os pais, com os irmãos e por aí vai. As pessoas dão sinais. Também. Porque de amigo eu nunca sou filho, não. Amigo, a gente consegue se afastar mais fácil. Fica mais fácil. Família é bem mais difícil, né? Mas assim, eu tava falando de A Luz do Dia, em praça pública, mas eu acho que a pior crise de ciúme é quando você está sozinha, porque é mais perigoso. Não tem ninguém vendo, não tem ninguém te protegendo, você não tem testemunho, né? Então é assim, você tem que estar o tempo todo alerta aos sinais que a pessoa está dando pra você. Porque quando começou a se exaltar por conta de ciúme, pé no freio, né? Pé no freio. É porque é sentimento de posse, né? Eu acho que se você tá dentro de um relacionamento, você tem que confiar e entender que aquela pessoa ali não é sua. Né? Não pode ter sentimento de posse. A possessão é horrível, realmente. Né? Você tem que entender que eu sou eu, você é você. A gente já falando, eu tô analisando aqui minha vida, né? Tô indo meus relacionamentos pra ver. Eu sou eu, você é você e cada vida é uma vida. Mas eu vou falar, esse assunto faz a gente refletir. Sim. Não só relacionamentos que a gente já viveu, mas os de agora, que você fala, tá tudo bem, tá tudo certo, peraí. Começa a analisar e fazendo isso. E tipo, será que eu permito isso? Você começa a analisar, e não só a gente começa a observar em volta. Irmã, mãe, primas que estão dentro de relacionamentos abusivos. Sempre perto da gente tem alguém passando por isso. Sempre tem alguém. Ou tem gente que não gosta que a gente, né, meta a colher ali, né? Que fala que marido e mulher. Briga de marido e mulher. Eu soube até de um caso há pouco tempo que teve uma briga de um casal e ele agrediu ela. Ela bateu, abriu a testa, levou ponto e tudo. E ela ligou pra irmã pedindo ajuda, só que a irmã se negou a ajudar. Nossa! Infelizmente, mas eu entendi por quê. Porque a irmã alertou, avisou, falou, conversou, fez tudo de que ela podia fazer para que aquilo fosse evitado e ela simplesmente ignorou. Não, é ele que eu quero, é ele que eu amo, é com ele que eu vou ficar, e aconteceu, e a irmã falou, eu te avisei. Eu acho que a gente pensa sempre que a pessoa vai melhorar, né? Sempre que vai mudar. Mas principalmente quando ela tem um histórico de relacionamentos anteriores, porque sempre tem alguém, quando você começa um relacionamento, que vem te passar a lista completa, né? Da pessoa. E a gente não acredita. Eu falo isso pra vocês por experiência própria. A gente não acredita e a gente acha que com a gente vai ser diferente. Não que eu tenha sofrido alguma violência física, graças a Deus não. Mas já tive experiências de relacionamento situações que hoje eu consigo ver melhor, porque a gente de fora consegue ver melhor. Que é aquela violência psicológica que te pressiona ali e você acha que tá tudo bem, porque você acha que vai mudar. Eu fui criada vendo desenho da Disney, gente, vendo as princesas. Então a gente acha que vai encontrar um príncipe. Branca de Neve. Pois é, gente. Mas olha só, de repente, mas eu acho que é isso que todo mundo idealiza, um príncipe encantado. Eu sei que não exatamente. existe, né? Crescemos assistindo Princesas da Disney. Mas a gente não tem que aceitar menos que isso, não. A gente tem que querer realmente um príncipe. Tem que Ele querer é um cavalo branco. Não precisa exatamente ser cavalo branco. Pode ser cavalo, gente. Pode ser um carro. Uma moto Mas eu acho que, brincadeiras à parte, mas eu acho que realmente é isso que toda mulher idealiza. Um cara bacana, que cuide, que honre. E por aí vai. É isso aí. Mas voltando ao caso de Vanessa Camargo, vocês acham que ela foi agredida ou não? Eu acho que ela tá passando um pano. Eu acho que é pode falar, desculpa aí. Pelo que eu li, ela tá passando um paninho ali. Pelo histórico dele, né? Talvez eu esteja tá errado em comentar isso. Mas, na minha opinião, gente, que fique bem claro, eu li algumas matérias onde fala que ele, no ato ali, acabou empurrando ela. Por quê? O Luan Pereira entrou no meio do círculo que estavam conversando, puxou ela e arriou ela, tipo um passo de dança, né? Já que eles são dançarinos, estão dançando agora. Passo de dança. E nisso, o Dado, como namorado, ficou furioso, a crise de ciúme veio, e ele imediatamente puxou a Vanessa pra cima. Então, nessa situação, eu acho que realmente ele deve ter puxado, o Luan veio junto, aquele bolo todo, e pode ter empurrado ela. Então, como ele já tem um histórico com ela, as pessoas que estavam ali já realmente falaram, não, ele empurrou, já é uma agressão e por aí vai. Porque o Luan não sabia que ele era o namorado da Vanessa Camargo, então tomou essa atitude.
Então foi aquela situação, aquele constrangimento todo ali, mas eu acredito que ele deu informação. E o Lucas, ele, tadinho, é o bucha da história, né? Porque quem tava com ela, na verdade, não era nem ele. Já tinha outro ali na história. Coitado, entendeu? gente. Eu só acho assim, independente dele ter empurrado ou não, a atitude dele foi Ele não- bizarra. Eu acho que tava um clima de amizade, um clima de festa, né? Porque eles estavam comemorando o quê? A dança dos famosos. Então tudo envolve dança mesmo. Eles estão naquela intimidade, todo mundo junto, brincadeira. Não cabia a ele, né? Convidado da festa, né? Que ninguém sabe nem por que ele tava lá. Inclusive, Porque uma hora ele era Nossa, namorado, outra hora ele não era namorado, ninguém sabe o que ele tava Estavam fazendo lá. tentando voltar. É, isso que eu Tentando vi. voltar. Ele Aí como terminou é que o cara voltar. tenta voltar numa situação dessa? Não Ela tem como deu voltar, gente. Já deixou um claro. depoimento falando que eles estavam tentando reatar, mas estava meio que em off. E aí foi onde ele chegou lá e ficou com ciúme quando viu aquela cena. Só que como a Ingrid falou, né? Como ele já tem um histórico de, né, tantas agressões, mesmo que ele não tenha talvez empurrado ela, as pessoas acham. Já entendeu Entende, o que aconteceu, acreditar. agressão e tal, infelizmente, É Dado. difícil não acreditar, na verdade. Dado, eu vou né? falar um Não negócio tem. pra você, Dado do Labiala. Tá difícil te defender, cara. Tá difícil. Vamos melhorar isso aí, porque o negócio pra você tá feio, tão bonitinho, gente. Vamos melhorar, cara, por favor. Mas aí vamos pra outro assunto, né, gente? Sim. E aí, Tem Tati? muitos casos, né, essa semana. Muitos casos. Um caso bem recente, que ainda está na mídia, foi o caso da Juliana Soares, que foi agredida pelo seu ex-namorado, um atleta. Ela levou 61 socos dentro do elevador. O ataque foi registrado por vídeo e Juliana teve que fazer algumas cirurgias de reconstrução na sua face. Foi chocante, gente. Gente, chocante demais. Foi muito chocante porque, cara, 61 socos. Só quem viu o vídeo, né, pra mensurar a Tipo de dor. assassinato, É, assim. a dor que essa mulher sentiu. E tudo porque ele imaginou que ela estava supostamente traindo ele. Vocês viram, acompanharam essa história? Eu acompanhei mais ou menos alguns telejornais, algumas entrevistas. Porque o fato foi de que ele pegou o celular dela pra falar, pra ligar pra uma outra pessoa e achou que ela estava conversando com uma outra pessoa. Isso é motivo? Nenhum, mas olha, ele já tinha dado sinais, tá? Ela contou que uma outra situação, ele pegou o celular dela e arremessou. Ele Sim. tinha esse hábito de quebrar os telefones dela. Dessa vez ele quebrou, foi a cara dela, né? Nada, pô, várias cirurgias, ela não consegue mexer, acho que é o lado direito. Ela tava com o rosto É o meio esquerdo, ela não consegue piscar. Esquerdo. Imagina, é o lado esquerdo. Ela não consegue piscar. Ela tá usando máscara porque ela fica mais confortável. Ela deu uma entrevista essa semana, né? No programa Encontro, acho que foi na sexta, na quinta. Na quinta-feira. Na quinta-feira. Ela deu uma entrevista no programa Encontro com a Patrícia Poeta, onde ela estava usando uma máscara, né? Porque ela disse que se sente mais confortável porque ela está muito deformada, né? O cara que faz um negócio desse, ele não dá pra chamar de outra coisa que não seja de monstro. Exatamente. Entendeu? Mas é exatamente. Porque pra fazer com um homem já é complicado. Você imagina com uma mulher. Com a namorada que ele diz que ama, uma mulher que ele leva pra cama. Entendeu? Pô, 61 socos. E conforme você vê, cara, aquele soco de ódio, o cara transtornado, é prisão perpétua pra ele. Na minha opinião, né? E ela falou que assim que ela entrou no elevador, ela já logo pensou assim, ele vai me matar. Tanto que ele queria que ela saísse do elevador, né? E ela falou, não vou sair daqui porque Conta aqui das tem câmera. câmeras, né? Porque lá fora não tem câmera. Ela falou isso, né? Lá fora não tem câmera, ele vai me matar e ninguém vai ver. Então ela não saiu do elevador. Então ali dentro ele ignorou completamente as câmeras e agrediu. As mulheres, elas precisam estar de olho nos sinais, gente. Deu o primeiro sinal, sai fora. Inclusive, ela pediu para corrigir a Patrícia Poeta quando ela esteve no programa Encontro, porque a Patrícia se referiu às agressões, o fato como agressões, e ela pediu para corrigir, falando que foi tentativa de homicídio. E de fato foi. Feminicídio, né? Mas, gente, é uma coisa surreal, você não imagina que vai acontecer. Não imagina. E realmente acontece. Detalhe, que esse foi um dos casos que foi gravado. E aqueles casos que não são gravados? Casos. E que a vítima não tem recurso para poder botar a boca no mundo e dizer o que está acontecendo. Verdade.
Aí eu vou te falar que dessa vez ele tentou matá-lo e não conseguiu. Se não fosse gravado, se esse rapaz não tivesse sido preso, com certeza ele ia conseguir matar. Como muitos outros. Como muitos outros. Eu falei. Muitos outros. E diferente, né, do caso da Cíntia, que foi arquivado, né, ela recebeu a Comenda Maria da Penha, da Câmara Municipal de Natal, dedicando a conquista a todas as mulheres vítimas de violência. Parabéns à cidade de Natal por dar esse prêmio, né? Esse reconhecimento, né? Porque todas as mulheres que passam por esse tipo de situação, elas merecem, tá? E histórias como a de Juliana nos lembram da necessidade de apoiar e proteger as vítimas. Exatamente. E além desse caso da Juliana, nós também tivemos o caso da Samira Cui, uma médica de 27 anos que passou por algo semelhante ao da Juliana, né? Ela foi agredida pelo namorado fisiculturista no dia do seu aniversário e sofreu múltiplas fraturas e perda parcial da visão de um olho. Vocês viram esse caso também? Vimos também. Também. Um outro absurdo, uma outra besteira, né? Que eles estavam numa festa, entraram numa festa, numa balada gay. E ela... Eu fiquei um pouco confusa ali. É um pouco confuso? É um pouco confuso. Eles estavam numa balada gay. Né? E ela estava com alguns amigos e ele sentiu ciúme desses amigos nos quais eram gays. Será que o ciúme era dela, gente? Eu fiquei pensando nisso. Não pensei nisso. Será que o ciúme era dela? Eu não pensei nisso. Será que ela estava atrapalhando? De repente. Eu acredito que sim. E aí ele arrumou a confusão, né? Foi retirado pelos seguranças. E ela chegou antes dele no apartamento e foi onde aconteceu toda a agressão. Que ela relata que ele deu o primeiro soco nela. Ela desmaiou por alguns segundos. E quando ela despertou, ele ainda deu mais 12 socos nela. Lembrando que as agressões que ela sofreu não foi na boate, né? Foi no apartamento dela. Eu vi um Deles, né? Que eles estavam morando juntos. Não, né? esse apartamento foi um apartamento alugado, né? Eles alugaram pra ir pra São Paulo, porque era aniversário dela. Então eles foram pra São Paulo pra comemorar o aniversário dela. E aí alugaram esse apartamento. Entendeu? Ela também precisou passar por várias cirurgias e hoje ela se tornou um símbolo da resistência. O agressor foi preso e responde por tentativa de homicídio. Vale ressaltar, gente, que na maioria dos casos eles cometem as agressões, né? Falam que estão transtornados, mas quando eles acabam o que eles querem, eles sabem exatamente como prosseguir, como se evadir do local, como tentar se evadir do local, o que vão fazer, como tentar fugir, como se proteger. Então eu não consigo entender que uma pessoa tem um lapso de loucura, faz a agressão e depois ela sabe muito bem o que fazer para se proteger. Sim, e Samira segue sua recuperação e luta por justiça, né? Inspirando outras mulheres a não se calar. E a gente reforça, não se calem, não se calem. Fique atento aos sinais, porque eles dão sinais. Sim. Né? O Agosto Lilás nos lembra que todas as mulheres têm direito a viver sem medo. Denunciar é um ato de coragem e prevenção. E se você ou alguém que está em volta, né, algum familiar estiver passando por algum tipo de violência, denuncie. Ligue 180, há uma rede de apoio e órgãos de proteção prontos a ajudá-las. Conversar, informar e compartilhar histórias de superação ajuda a conscientizar e a salvar vidas. A violência doméstica não pode ser naturalizada. Respeito é prioridade sempre. Este foi o Angra Fofoca Especial Agosto Lilás, trazendo informação e reflexão. Lembre-se sempre, fofoca com consciência salva vidas. Até o próximo episódio. Com mais histórias, cuidado e atenção! O que você acha, Paty? Cri, cri.